A Selic chegou a 13,75% e muita gente vende ações e fundos de ações e entra de cabeça na renda fixa. Hoje a gente vai saber o quanto o resgate das pessoas em ações e fundos de ações em períodos de queda da bolsa acaba influenciando ainda mais na cotação das ações. Há alguns sinais no mercado que poucas pessoas percebem e a gente vai falar sobre eles hoje. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, eu sou o Rafael Zattaro, é um prazer ter você aqui e a gente vai mostrar para você hoje um estudo muito interessante com relação à captação da indústria de fundos e como isso influencia na cotação das ações e em que momento nós estamos hoje. Esse é um estudo único no mercado que nos demandou um tempo muito grande, então eu queria encarecidamente pedir para você compartilhar esse vídeo nos grupos que você tem e dar aquela curtida. Chamei o professor Jonas mais uma vez para dar essa aula para a gente. Manda bala, Jonas! Muito bom estar aqui hoje de novo com vocês, tá? Assim, o objetivo dessa transmissão de hoje é compartilhar com vocês um estudo que a gente fez recentemente e tentar, né, dividir assim as conclusões e as reflexões que eles nos permitiram. Vou começar logo compartilhando a tela com o resultado, né? Assim, o estudo foi a criação de um índice e eu vou mostrar para você esse índice, é o resultado final, tá? E depois eu falo dele, né? Eu vou falar como é que a gente chegou nele. O que você está vendo aqui, né? Esse gráfico é a divisão da captação líquida acumulada pela indústria de fundos de ações, somente de fundos de ações, a captação líquida acumulada em 12 meses, dividido, né, janelas rolantes ao longo de 10 anos, desde agosto de 2012 até julho de 2022, tá? Então, você está vendo mês a mês, você está vendo o acumulado de 12 meses, dividido pelo patrimônio líquido sob gestão de toda a indústria de fundos de ações no início do período de 12 meses. Então, por exemplo, eu pego lá um exemplo qualquer. Eu pego lá agosto, pegar aqui o primeiro, tá? O que eu estou mostrando aqui? Janeiro de 2013, tá? Eu estou pegando o acumulado de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, dividido pelo patrimônio sob gestão da indústria de fundos em janeiro de 2012. O acumulado da captação líquida, aplicações menos resgates, em todos os fundos da indústria, dividido pelo patrimônio sob gestão dessa mesma indústria 12 meses antes, tá? É isso que você está vendo. Vamos assim, como é que a gente chegou aqui, né? Por que a gente chegou aqui e como é que a gente pode usar esses dados para tirar alguma reflexão, alguma interpretação, né? O que acontece aqui? A gente está sempre procurando, por que a gente foi atrás de mais um índice, né? Que a gente chamou de provisoriamente de índice Z, por causa da carteira Z, obviamente. A gente está sempre buscando, nesse nosso objetivo, de entender a indústria de fundos de maneira a fazer boas previsões, boas recomendações. A gente está procurando sempre assim novos olhares sobre os fundos, sobre a indústria de fundos, sobre os números dessa indústria de fundos, tá? A esperança, assim, como assim, é muito difícil que você vai ter um único indicador, um único índice que seja Sharpe, Trino, sei lá, né, que seja um único índice que seja assim, que forneça a verdade sobre um fundo, sobre a indústria, né? A gente está sempre procurando assim novos olhares, né, de maneira que contribuam para a interpretação, né, desses fundos ou dessa indústria, né? De maneira que possibilite a você entender melhor o passado, o presente e prever o futuro. E se eu pegar esses dados e somar, e se eu pegar e dividir por alguma outra coisa, né, eu tenho algum insight nisso. Então, foi essa a ideia. Então, como é que a gente começou isso? Primeiro, a gente começou... Qual era o objetivo? Eu quero estudar a captação líquida, aplicações menos resgates, da indústria de fundos de ações nos últimos 10 anos. Esse foi o primeiro objetivo. Mas a gente logo percebeu que isso tinha, né, captação líquida nos últimos 10 anos. Tá? A gente logo, né, assim, percebeu, entendeu que isso tinha uma série de limitações, né, porque eu estou falando de dinheiro, né, de moeda, sendo milhões de reais ou bilhões de reais, enfim, né, dia a dia que seja. Né? A gente logo entendeu que isso tinha uma limitação, que era, primeiro, a inflação no período. Né? Assim, eu falar de moeda, de reais há 10 anos atrás, eu falar de reais hoje, é a mesma moeda, é reais, mas existe uma inflação aí no período de cerca de 90%, então é difícil você
se chegar a conclusões em cima de números absolutos, né? O segundo problema é que, né, digamos assim, eu captei 1 bilhão, né, desconsidera a inflação, tá? Eu captei 1 bilhão há 10 anos atrás e captei 1 bilhão hoje. Também é diferente você falar de 1 bilhão há 10 anos atrás, quando o patrimônio sob gestão da indústria de fundos de ações era cerca de 200 bilhões. Tá? E é diferente do 1 bilhão hoje, né? Ainda que não houvesse inflação, tá? É diferente do 1 bilhão hoje, quando o patrimônio sob gestão da indústria é de 700 bilhões, já tendo passado por 1,1 trilhões em meados de 2021. Tá? Então, eu precisava lidar com essa diferença do dinheiro no tempo. Então, a ideia óbvia, né, a solução óbvia, assim, foi criar um índice, né? Então, dividir a captação pelo patrimônio sob gestão. Então, eu resolvo parte desses problemas, né? Assim, da inflação, porque vai ser relativo, não é certo? Eu resolvo e do tamanho da indústria. Só que, ao fazer isso, né, eu tenho aqui o resultado para você, né? O que aconteceu é que esse índice, isso daqui foi calculado mensalmente, tá? Todos os meses, captação líquida dividido pelo patrimônio sob gestão. Tá? O problema disso é que o resultado é muito volátil, como você está vendo aqui, tá? Ele vai para cima e vai para baixo, períodos para cima, períodos para baixo, né? Tem um pico negativo aqui do nada e de repente volta positivo, tá certo? E é difícil entender o que aconteceu exatamente em cada um desses meses. Pode não ter acontecido nada, né? Às vezes assim, um fundo gigante, um fundo de banco, que encerrou atividades, que transferiu para outro fundo, não sei. Né? Pode não ter acontecido nada, né? Então, assim, é muito volátil, é muito difícil de interpretar. Então, a gente pensou em introduzir um filtro, né? Para quem tem alguma noção disso, um filtro passa-baixo, para reduzir a volatilidade, que foi agregar num período de tempo. Tá? Então, a gente começou por agregar em 6 meses, em vez de fazer isso mês a mês, eu vou fazer em 6 meses, está vendo como é que a volatilidade diminuiu, tá? Somar as captações em janelas de 6 meses, dividido pelo patrimônio líquido no início da janela de 6 meses. E aí sim, o resultado foi legal, e aí eu resolvi integrar esse período em 12 meses, tá? E é isso que você está vendo aqui. Então, o resultado final é esse índice de 12 meses. Tá? Então, é o somatório da captação líquida em 12 meses, dividido pelo patrimônio sob gestão da indústria de fundos de ações no início do período de 12 meses. Ok? Então, é isso que você está vendo aqui. E aí é interessante, porque aí você tem menos volatilidade, né? E assim, dá para ver algumas coisas interessantes. Você vê o seguinte, né? Logo ali a partir de início de 2019, então lembra que você está pegando toda a captação de 2018, né? Toda a captação de 2018 dividido pelo patrimônio do início de 2018, né? Então, você começou um forte incremento, né, assim, na indústria de fundos de ações, tá? Até chegar lá às vésperas da pandemia, da crise do coronavírus. 44%, que significa que em 12 meses, olha que número impressionante, tá? Em 12 meses, a indústria captou 44% do patrimônio que ela tinha, quase metade, né? Quase 50% do que ela tinha sob gestão um ano antes. E captação líquida, de dinheiro novo entrando, ela captou 44% do que ela tinha um ano antes. Então, vinha assim fortemente, né, um incremento, porque as bolsas estavam subindo também, então houve um forte incremento da captação líquida. A captação líquida não é necessariamente correlacionada com o desempenho da bolsa. Né? Você podia ter captação líquida negativa com bolsa subindo. Só que isso é muito raro, né? Assim, os investidores em geral tendem a aportar, aquilo que eu falei no início, eles em geral tendem a aportar quando a bolsa está subindo, e em geral eles tendem a retirar quando a bolsa está caindo, né? Sem entrar em nenhum julgamento disso, mas isso é uma realidade. E aí o que aconteceu? Veio a crise do coronavírus, né? E uma forte tendência, né, a diminuir a queda, tá vendo? Assim, houve um respiro ali durante 2021, mas você vê que existe uma tendência aqui, tá certo? Desde lá do começo até hoje, né, de queda, causada, em primeiro lugar, né, assim, essa tendência veio pela forte queda nas bolsas que se seguiu lá a crise do coronavírus.
com 6 circuit breaks, que a gente teve lá em março de 2020, fevereiro, março de 2020. Muito desse dinheiro que ia para a renda variável migrou ali, né, para maior proteção. Gente que justamente entrou na Bolsa no período anterior, ali de 2019, né, e que não devia ter entrado, porque não tinha preparação para isso, tá? E quando a Bolsa começou a cair ali em 2020, fugiu, foi para portos mais seguros. Também houve, né, gente que tirou dinheiro ali, né, assustado pela queda, assim, nem fugiu de renda variável, mas esse dinheiro migrou para proteção, né, assim, fundos multimercados, talvez, ligados a dólar, né, ou compra de moeda, né, dólar, ou compra de ouro, ou Bitcoin mesmo, tá certo? Esse dinheiro migrou, ainda que para renda variável, migrou para outros ativos, tá certo? E depois veio, a partir de meados de 2021, outros problemas surgiram, né, problemas internos, né, assim, aquela forte expansão que houve ali no mundo inteiro, né, os governos dos bancos centrais no mundo inteiro, né, financiando, né, aumentando a liquidez para financiar a crise do coronavírus. Isso começou a cobrar um preço ali a partir de meados de 2021, tá certo? E aí você começa a ter problemas fiscais e agravados no Brasil por instabilidade política e ameaça ao teto de gastos, enfim, inflação mundial, né? Assim, os bancos centrais no mundo inteiro aumentando juros, então é um período difícil. Então, o que que aconteceu? Alta de juros no Brasil, assim, então esse dinheiro migrou, ele continuou migrando para aplicações de renda fixa, né, em função do alto rendimento que a gente tem hoje em dia, né, nesse momento, né, em que eu estou falando, início de agosto de 2022. Então, você tem lá esse forte tendência de diminuição, perda de captação líquida nos fundos de ações. Até chegar a esse ponto que não é recorde, tá vendo? A gente já passou por um período pior lá, de 9,7 em janeiro de 2016. Ele não é recorde, mas ele estava ali em final de junho, né? Já dá para atualizar com julho, mas ele estava ali em final de junho com menos 7%. Significa que de junho a junho, né, junho de 2021 até junho de 2022, a indústria perdeu 7% do patrimônio que ela tinha sob gestão lá em junho de 2021. Tá? Um número forte. E você vê o seguinte, outra coisa que dá para ver daqui, houve uma passagem do campo positivo que ela não é frequente, né? Assim, esse índice nos permitiu ver isso. Houve uma passagem do campo positivo para o campo negativo, né? Uma coisa é você perder a captação líquida, né, mas ela ainda é um percentual positivo do que você tinha um ano antes. Tá? Agora, outra coisa é você perder captação líquida, mas partir para o campo negativo, né? Você tem mais retirada do que depósito. E isso aconteceu lá entre fevereiro e março, né? Onde as retiradas superaram os depósitos, está no acumulado de 12 meses. Você vê o seguinte, isso só tinha acontecido nesses últimos 10 anos, isso só tinha acontecido uma vez, de março de 2014 para abril de 2014, tá? Não é uma coisa muito frequente e voltou a acontecer agora. Lá nesse período de 2014 a 2016, houve uma amostra desse índice ainda pior do que a que a gente está vivendo agora, né? Não tem nenhuma indicação de que isso não vai, existe uma tendência, tá? Isso pode continuar piorando até superar esses 9,7%. Nesses 9,7% diz que em janeiro de 2016, numa janela de 12 meses, eu perdi quase 10% do que eu tinha sob gestão um ano antes, tá? Na forma de retiradas, tá? Que superaram as captações líquidas. Então, assim, né, isso só tinha acontecido uma vez antes e voltou a acontecer. E isso antes levou 3 anos e meio para voltar ao campo positivo, tá vendo? A gente está só no início dessa transição do campo positivo para o negativo. Isso significa que vai levar outros 3 anos e meio a voltar ao positivo? Não, tá? A gente não tem nenhuma intenção com esse índice, a gente não tem observação suficiente para dizer que o passado vai se repetir, né? Que vai levar 3 anos e meio e que esse número vai piorar ainda mais até bater aqueles 10% que a gente teve lá em 2015, sei lá, 2016, tá? Assim, eu não tenho base para indicar que o passado vai se repetir.
Tá? Eu tenho aqui uma tendência que começa, tá? Passou do positivo para o negativo, como tinha passado aqui, mas eu não posso projetar isso para frente para dizer que vai ficar ainda pior e vai levar 3 anos e meio para voltar ao campo positivo. Mas, assim, eu posso tentar aprender com o passado, né? Então, assim, em primeiro lugar, né, eu já falei antes, não existe correlação entre captação líquida e cotação das ações. É assim, necessária, né? Assim, não é mandatório, né? Não existe correlação, não, existe correlação. Não é mandatório, mas existe uma forte correlação assim, causada pelo comportamento dos investidores, que tendem a aportar em tempos de alta e tendem a retirar em tempos de queda, quando talvez eles devessem fazer justamente ao contrário. Tá? Então, mas assim, o fato concreto é que o movimento dos investidores de sacar, né, de correr para sacar, para ir para outros ativos, reforça o movimento de baixa. Por quê? Porque nesse momento, né, assim, para honrar as retiradas, tem um monte de gestor de fundos de ações vendendo ação que eles, assim, ações que são de empresas que eles conhecem muito, né, que eles continuam confiando, assim, que eles adoram, assim, empresas que eles adoram, que eles estudaram muito, que eles participaram do IPO, enfim, né, empresas que eles adoram, que eles confiam, que eles queriam permanecer investidos, mas que eles têm que vender para honrar o movimento de retirada, que é predominante. Então, isso acaba reforçando a queda, né? Tem mais gente vendendo do que comprando, isso acaba reforçando o movimento de queda. Tá? Então, assim, para dizer o que eu posso aprender com o passado, né? É dizer assim, tem empresa barata assim, na Bolsa hoje em dia? Olha só, vou mostrar para você o jornal de hoje, tá? 1º de agosto, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Jornal de hoje, ó, o Globo. Veja as melhores ações baratas para comprar agora. Tá? Segundo lá, eles entrevistaram 6 gestoras, né? E cada gestor deu o seu palpite para as melhores ações baratas para comprar agora. Tá vendo? Agora, dia 1º de agosto. Por quê? Porque eles acham que existem ações baratas. Assim, ninguém duvida de que existem ações baratas. Tá? Existem empresas que estão muito baratas. O problema é que, assim, no momento, né, que eu estou falando, agosto de 2022, existe um custo de oportunidade, né, porque, lembra, o teu dinheiro, o que é o custo de oportunidade? Se o seu dinheiro está aqui, ele não está ali, né? Esse é o custo de oportunidade. Se ele está em ações, ele não está em renda fixa. Se ele está em renda fixa, ele não está em ações. Então, existe um custo de oportunidade em você manter, assim, a empresa está muito barata, então vou comprar. Existe um custo de oportunidade em você manter o seu dinheiro em renda variável. Qual é esse custo de oportunidade? Assim, a renda fixa está dando, né, Selic está chegando a 14% ao ano, tá? Assim, juros reais de 7% ao ano, ou coisa parecida, certo? Ou muito próximo disso. Tá? Ou seja, no Brasil, nesse momento, nós somos muito bem pagos para fugir da renda variável. Tá? Nós somos pagos com juros reais de 7% ao ano. Tá? O que eu estou tentando dizer? Existem empresas baratas? Certamente existem empresas baratas, mas você não sabe o tempo que o seu dinheiro vai ficar parado em renda variável até que elas comecem a subir. E nesse tempo em que você está em renda variável, você está perdendo 14% ao ano que estaria em renda fixa. Então, assim, eu devo comprar renda variável? Não tenho a menor ideia. Tá certo? Não tenho, ela pode começar a subir semana que vem, pode começar a subir mês que vem, pode começar a subir daqui a 3 anos e meio, como aconteceu lá no período de 2014 a 2016, que foi um período de muitas dificuldades, né? Assim, né? Lava Jato, impeachment da Dilma, própria ameaça de impeachment do próprio Temer, enfim, Joesley Day, teve as suas próprias dificuldades lá naquele período, levou 3 anos e meio para captações superarem os resgates, né? E aí o movimento positivo reforçar essa tendência de alta nas bolsas. O problema agora é o seguinte, as ações estão baratas, mas para as ações subirem, né, as empresas estão baratas, mas para as ações subirem tem que existir um movimento comprador, tem que existir uma pressão compradora. Né? Da onde vem essa pressão compradora? Quem é que está querendo comprar? Você pode achar que está barato, eu vou comprar, mas você sozinho não faz verão, né? É isso, tem que ter uma pressão compradora. Quem é que está comprando nesse momento? Os estrangeiros não estão entrando na bolsa nesse momento, pelos últimos números que eu tive. Teve uma recuperaçãozinha aí nesse mês de julho, mas não sei se isso é uma tendência, acho que não. Então, assim, né?
O passado ajuda a entender o futuro. No passado, isso aconteceu, esse índice que a gente criou, o índice Z, passou de negativo a positivo uma única vez nos últimos 10 anos. Né? Isso reforça o período de bolsas fracas, né? Captações maiores do que resgate, né? Um reforça o outro, né? Porque a bolsa está ruim, os investidores sacam, porque eles sacam, eles derrubam a bolsa, enfim, né? Isso levou 3 anos e meio para se recuperar. Agora, no início de 2022, o índice passou de novo a negativo, e ele está só no início talvez de um ciclo, tá? Então, a conclusão pode levar muito tempo para se recuperar, né? Sem dúvida, existem empresas que estão baratas, mas pode levar muito tempo para se recuperar, né? Se eu tivesse uma bolsa de cristal, eu ia aportar nesse momento aqui, né? No momento em que o índice passa de novo do negativo para o positivo, mas eu não tenho a bola de cristal. Então, na carteira Z, nós preferíamos o que a gente chama de, né, alocação estratégica, ou o método da gangorra, que é você definir os seus percentuais de alocação por classes de ativos e respeitar esses percentuais de alocação, haja o que houver, tá? Isso me dispensa, assim, né, eu não preciso ter uma bola de cristal para fazer isso, isso é muito mais fácil, né, e isso me garante uma alocação dinâmica, de maneira em que, se a bolsa cair muito nesse momento, se ela continuar caindo, né, imagina que eu tenho meu percentual seja 30% em bolsa, tá? Em renda variável. Se as ações continuarem a cair, eu vou passar para 25%. Como eu quero me manter fiel aos meus percentuais pré-definidos, eu vou ter que aportar todo o dinheiro novo que eu tiver, de maneira a tentar voltar aos 30%. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou comprando na baixa. Na hora que a bolsa caiu, eu vou comprar. Então, eu estou seguindo boas práticas de investimento sem ter muito raciocínio por trás disso, tá certo? Então, é isso. Compartilhar com vocês o índice, esse novo índice, que a gente vai atualizar ele de vez em quando. Vamos ver como é que ele continua progredindo daqui para frente, né, que a gente chamou de índice V. Espero que tenha sido útil. Espero reencontrar vocês em breve para outras análises. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe os vídeos na Carteira Z aqui. A gente sempre traz muito conteúdo com gestores, conteúdos nossos sobre fundos, ações. Então compartilhe esse vídeo e curte. Vai ser um prazer ter você aqui no canal da Carteira Z todas as vezes. Um abraço.